Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson e nós estamos aqui no seu curso TCC Prático em 15 minutos. Nós elaboramos aí alguns itens, né, algumas aulas para que você possa entender desde a estruturação até a apresentação do seu TCC, né, passando pelo desenvolvimento de cada capítulo. Nas aulas anteriores, aula 1, eu mostrei toda a estrutura que você tem ali dentro do seu trabalho de conclusão do curso, no caso a monografia, e aí nós estamos agora trabalhando em cada um deles. Hoje nós estamos na aula 6 e eu vou estar acompanhando você na parte de desenvolvimento da metodologia, né? Que é o item 1.2. Então, dentro do nosso trabalho aqui, olha, nós já falamos de problema de pesquisa, hipótese de pesquisa, fizemos a delimitação do tema, já foi demonstrado, como construir seu título provisório, como realizar a pesquisa bibliográfica através da leitura de artigos. Aí depois, na parte de introdução, como é que é dividido, né, o capítulo de introdução, na parte textual, demonstramos ali pelo menos 4 partes importantes, que é a contextualização, os problemas relacionados ao tema, as soluções relacionadas ao tema, e na quarta parte, a proposta, né, da sua pesquisa. E aí fizemos na aula anterior como é que você alinha a proposta do seu trabalho de pesquisa com a elaboração do objetivo geral. E aí também falamos de objetivos específicos. E hoje nós vamos estar tratando aqui de metodologia, né? A parte de conceitos de pesquisa que você deve demonstrar para o seu orientador e para a sua banca, que você entende, né? O que é a pesquisa, como é que ele é feito. Então o item 1.2 ele é obrigatório, né? Dentro do capítulo 1, e você deve demonstrar, né? Que você conhece esse item, e ele se refere ao conceito da pesquisa aplicada, né? O seu projeto de pesquisa, a parte conceitual e a parte procedimental, para aqueles que tiverem o desenvolvimento de alguma tecnologia. Então, nesse item do seu TCC, você deve demonstrar na escrita, né, ao escrever, que entende de conceitos como se a sua pesquisa é dedutiva, indutiva, e perceba que aqui eu já faço uma citação, né, entre parênteses, como é o final da sentença, tudo em caixa alta, Moraes, 2015, né, para a gente ir se acostumando com as citações. Ou ainda, que você entende ainda da seguinte questão, por exemplo, a sua pesquisa do ponto de vista da natureza, ela é básica ou é aplicada? A sua pesquisa do ponto de vista do problema, ela é quantitativa ou qualitativa? Com relação aos objetivos, né, com relação à sua pesquisa, os objetivos são o quê? É exploratório, descritivo, explicativo? Então, ao ler esse livro aqui, que é um dos livros que você pode consultar, do Moraes, né, 2015, ela explica, né, não só o que é metodologia da pesquisa dedutiva, indutiva, como do ponto da natureza, do problema e dos objetivos, como é que você então explica cada um desses. Então você deve escrever um texto demonstrando, né, que você entende essa parte fundamental para o seu trabalho, né, que é conceitual. Bom, então dentro desse capítulo de metodologia, você tem a metodologia teórica, que é essa fundamentação, e a metodologia procedimental. Eu vou demonstrar para você aqui, pelo menos em 2 trabalhos, né? Para que você possa entender isso depois que eu fizer a apresentação, então você vai ter uma atividade aqui para praticar, né? A atividade 6 da aula 6, cujo objetivo é elaborar uma pesquisa bibliográfica em livros de metodologia da pesquisa científica e tecnológica, para fundamentar esse subitem, que é 1.2, metodologia, que faz parte do capítulo 1, introdução. Então você deve escrever qual linha de pesquisa teórica o seu trabalho vai seguir e qual procedimental. Então é importante demonstrar esses conceitos para que você possa apresentar para a banca, né, tanto na parte escrita como ao falar, que você entende, né, dessas questões. Esse aqui é o livro da Laura, né? Maria Laura Brenner de Moraes, então a gente usa só o sobrenome Moraes, cujo título é Metodologia de Pesquisa Científica e Tecnológica. Se você necessitar desse livro, entra no link lá que eu posso passar o caminho, né? Porque esse aqui é um livro, é um e-book, né? Ele é digital, então vai estar disponível para você. Então nesse livro aqui, né? Emitido aqui em Cuiabá em 2015, ela te dá informações importantes. Só vou ali no sumário para você verificar como é que você pode utilizar esse livro no seu trabalho. Veja que ela fala de conceitos básicos que nós já tratamos, né, em aulas anteriores, e aqui especificamente falando dos métodos. O que é um método científico dedutivo, método indutivo, método hipotético dedutivo, método dialético. Ela vai escrevendo sobre cada um, tem vários. E depois, com relação ao que nós falamos já, o problema, hipótese, justificativa, e o que nós estamos tratando hoje, que é metodologia.
para você entender o que é essa metodologia da pesquisa e como ela está relacionada ao seu trabalho. Bom, como eu disse, eu tenho aqui o trabalho de um aluno, né, que ele escreveu o capítulo metodológico dele, né? Então, como é que ele colocou essa parte metodológica? No item 1.2, metodologia, ele dividiu em metodologia teórica e metodologia procedimental, porque ele estava construindo, né, um sistema lá biomédico. Então, perceba o texto. É importante que você leia livros e artigos, porque você precisa fazer o que? As citações diretas, né? Lembrando que tudo que você escreve no capítulo da introdução, toda afirmação lá tem um dono, né? Quem afirmou aquilo, pesquisou e falou sobre aquilo. Então você deve fazer a referência a quem foi. Ele aqui na primeira parte diz assim, ó, a revisão bibliográfica fundamentada na prática baseada em evidências, né? Prática baseada em evidências, que é o PBE. Ele colocou entre parênteses depois que definiu, porque depois ele só cita PBE. Busca agregar e sintetizar resultados de pesquisa sobre um determinado tema, cujo propósito é a síntese do conhecimento e a sua aplicabilidade na prática. Portanto, o PBE é uma abordagem usada em inúmeras profissões que concentra a atenção na qualidade das evidências na tomada de decisões e ações. Rousseau e Gunia, 2016, a forma correta de citar no término, né? Lembrando que ele usou aqui uma citação indireta, escreveu com as próprias palavras o que ele leu no livro. E aí então ele divide aqui, ó, nesse contexto o presente trabalho foi inicialmente organizado considerando a metodologia teórica e procedimental. Na parte metodologia teórica, olha como ele começa, né? Ele diz como é que ele vai fazer a seleção, né? Que base de dados ele vai utilizar, como é que ele vai pesquisar as palavras-chave para poder selecionar os artigos. Então ele começa, ó, para o desenvolvimento da metodologia teórica, o levantamento bibliográfico foi realizado por meio de uma busca nas bases de dados Cielo, Google Scholar e IEE Explorer. Então isso aqui são bases de dados, nós já falamos sobre isso, né? Citamos lá Google Scholar por acaso. Aí ele diz aqui como é que vai usar os descritores, né, que são as palavras-chave, para encontrar os artigos. Na parte procedimental, o que ele escreveu? Ele separou aqui, né, dividiu aqui em algumas fases, como é que ele vai desempenhar o quê? O passo a passo para construir o equipamento dele. Então, para o desenvolvimento da metodologia procedimental, foi dividido em etapas para atingir os objetivos específicos do projeto. Metodologia para atingir objetivos específicos. No capítulo método, eu vou explicar melhor para você. Inicialmente, o presente trabalho terá suas atividades programadas para estabelecer um cronograma de atividades. Desse modo, o estudo será dividido em fases. Na fase 1, será realizada a análise de oportunidades e risco, né, para a nova tecnologia. Depois, na fase 2, será realizada uma prototipagem virtual e definição da escolha dos componentes. Na fase 3, será realizada uma prototipagem física e utilização dos componentes. Depois, na fase 4, será realizada uma comunicação entre dispositivo e smartphone. Na fase 5, será realizada uma etapa de testagem e validação dos resultados. E na fase 6, será apresentados os resultados do projeto. Perceba que aqui ele fez uma divisão, né, e escreveu como é que vai ser o passo a passo para atingir cada uma das metodologias. Esse aqui é um outro trabalho, um outro aluno, onde ele começa escrevendo e fazendo fundamentação. Perceba que ao citar não só a parte da metodologia conceitual ou a procedimental, é importante que você diga, faça referências a quem utilizou aquilo. Olha esse outro aluno aqui, métodos procedimentais, por exemplo, ele começou, ó, de acordo com Gil, 2002, já fez a citação, o método é uma estratégia para atingir o objetivo definido, variando conforme o tipo do objetivo e análise. Perceba que ele já vai fazendo a citação. Aí ele vem aqui, ó, a partir dos artigos encontrados nas buscas no Google Acadêmico e PubMed, o projeto apresentado abordará os métodos para desenvolvimento de medição contínua de temperatura neonatal com tecnologia de internet das coisas, acoplada a um dispositivo wearable, oferecendo conforto e segurança e permitindo a detecção precoce de variações na temperatura corporal, evitando complicações graves. E aí ele vai aqui escrevendo e fazendo citações. Então perceba que aqui ele está dizendo a parte prática como foi desenvolvida. Na parte teórica, né, que ele coloca aqui a metodologia da pesquisa, ele também vem, né, fazendo ali, discorrendo, né, sobre como é que vai escrever essa parte teórica. Então é interessante, ó, esse capítulo apresenta materiais pesquisados e definidos para a elaboração do projeto, bem como o método de desenvolvimento do protótipo. Para o desenvolvimento do sistema proposto, várias questões devem ser abordadas, como o correto funcionamento do sensor e a escolha do sensor local, onde o dispositivo pode ser colocado, para obter uma variação mais precisa de dados. Aí, na outra sentença, a escolha do aplicativo dependerá de requisitos específicos do projeto. Ainda, para o conforto do paciente, o sensor ficará acoplado ao dispositivo vestível. E depois, a metodologia deve apresentar uma forma detalhada
os passos de pesquisa fundamentando as opções metodológicas teóricas. Ele faz uma citação aqui, ao final do texto. Então, tudo que você escreve aqui na parte conceitual ou parte operacional, você deve citar. Por que que nós falamos isso? Porque quando você escreve, né, quando você escreve um método prático, por exemplo, eu vou usar o desenvolvimento de uma prototipagem para imprimir, é uma impressão 3D, para obter uma estrutura do meu equipamento, segundo utilizado por exemplo, Dantas 2022. Perceba que ele está usando algo que ele pesquisou no método aplicado por alguém. Da mesma forma como ele está citando a parte teórica, ele diz assim, olha, a pesquisa de artigos deve seguir um método onde são definidos o passo a passo de como fazer. Gil 2002. Perceba que tudo que é afirmado ou escrito vem de uma referência de alguém que já pesquisou. E é importante que você possa se acostumar com esse uso, né, das citações. Então, tudo que você afirma ali, alguém definiu isso numa pesquisa. E assim você vai construindo o seu trabalho. Tá? Eu espero que você tenha gostado, que você pratique as atividades que nós estamos colocando aqui, porque ao término dessas aulas você terá um draft, né, do seu, um rascunho, né, um esboço, né, do seu projeto de pesquisa, né, da sua monografia. Até logo, até a próxima aula. Não esqueça de subscrever aqui no canal para poder incentivar essas aulas, melhorando aí o seu lado acadêmico, né? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.